Olá, seja bem-vindo de volta. Essa é a segunda aula sobre pais e filhos. Eu sou a Raquel Toledo, sou professora de literatura e cultura russa e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre esse romance do Ivan Turgenev. Antes da gente entrar na aula, deixa eu te lembrar que esse é o segundo vídeo. Portanto, ele é para ser visto após a leitura. Se você ainda não leu, para tudo aqui, senão vai ser muito spoiler. Volta e procura o nosso vídeo 1, combinado? Agora, se você já leu, já conheceu o Arkady, o Bazarov, todas as confusões e tretas que acontecem no livro, eu quero te contar um pouco por que esse romance foi tão explosivo. Na verdade, o motivo pelo qual ele foi essa sensação, e inclusive acusado de ter incitado os jovens a fazerem protestos violentos em vários pontos da Rússia, é também o mesmo motivo que fez o Dostoiévski adorar Pais e Filhos. Apesar do Dostoiévski não gostar nem um pouco do Turgenev. Lembra aquela ideia de ocidentalistas, eslavófilos, que a gente falou lá no primeiro vídeo? Dostoiévski odiava os ocidentalistas. Mas ele teve que se render a Pais e Filhos, sabe por quê? Porque Pais e Filhos captou o espírito da época. E é por isso que ele foi acusado de ter sido um livro tão explosivo. Na verdade, ele não incitou nada, mas ele trouxe no momento certo, na hora certa, debates que estavam acontecendo ali na Rússia naquela hora. Ele conseguiu captar o espírito do tempo, o Zeitgeist. Existiam, de fato, duas gerações que estavam em conflitos de ideias. A geração dos homens mais velhos, também conhecidos como os homens de 1840, ou os pais, no livro retratados pelo Nikolai e pelo Pavel, que não eram necessariamente retrógrados ou reacionários, mas eles eram sim pessoas que queriam que as mudanças acontecessem de forma gradual na Rússia, e não de forma explosiva ou através de movimentos revolucionários. Agora, os filhos, esses sim, os homens de 1860, representados pelo Bazarov e pelo Arkady, eram homens que não queriam mais esperar. Eram pessoas que queriam mudanças imediatas e iriam fazer o que fosse preciso para que essas mudanças acontecessem. E de fato fizeram. Fizeram movimentos muito fortes, como o populismo russo, e também fizeram movimentos muito violentos. Chegaram até mesmo a assassinar um czar, o próprio czar libertador. O livro, portanto, retrata essa sociedade e isso faz com que as pessoas comecem à medida que vão lendo, perceber quem era quem, dentro ali dos seus convívios sociais. O livro, de fato, separou famílias, porque os pais, essas pessoas mais conservadoras ou que queriam mudanças mais graduais, passaram a não entender de jeito nenhum porque outras pessoas se comportavam de forma tão intempestuosa. Olha que interessante a gente pensar dessa forma. Os pais que já foram, em outros momentos, no passado da história russa, pessoas que queriam mudanças na monarquia, hoje não conseguiam entender aqueles que faziam questão que essas mudanças acontecessem o quanto antes. Porém, também é importante a gente perceber que nenhum desses dois grupos ficou satisfeito com a representação que o Turgenev fez deles. Isso fez com que o livro se tornasse, além de polêmico, muito criticado. Os homens mais velhos, as pessoas mais velhas, quando se viam no Pavel e no Nikolai, não gostavam de ver aqueles dois homens que eram, de certa forma, incapazes de conseguir aplicar aquilo que eles queriam que acontecesse na prática. Por exemplo, o Pavel e o Nikolai são pessoas mais conservadoras. Porém, mesmo sendo homens mais velhos, se apaixonaram por moças muito mais jovens. No caso do Nikolai, ele se apaixona por uma das moças que trabalhavam ali na casa, coloca ela para dentro de casa, tem um filho com ela e trata tudo isso de forma muito escondida, secreta, porque aquilo não combinava com a moral que ele tanto pregava. O próprio Pavel também não consegue manter o seu discurso. Ele também acaba se apaixonando, também acaba se colocando numa situação que é desconfortável ali para ele dentro da propriedade da família. Na verdade, o Pavel é um caso bastante interessante, porque ele tinha sido um soldado de sucesso quando jovem, mas acaba sendo reformado por alguma circunstância que não fica evidentemente clara por quê, mas dá para entender que algo de errado aconteceu ali para ele no exército, e aí ele acaba se retirando para a propriedade do irmão. Ou seja, nenhum desses dois homens mais velhos são exatamente bastiões da moral, como eles achavam que os filhos deveriam ser. Apesar de acreditar que as mudanças na sociedade russa deveriam ser graduais,
tanto Nikolai quanto Pavel agem de forma muito mais leviana nas suas vidas íntimas. E é isso que incomoda muito o Bazarov. Mas também é isso que incomodou muito os leitores mais velhos quando leram Pais e Filhos. Os jovens que leram Pais e Filhos também não ficaram nem um pouco satisfeitos com a imagem deles que o Turgenev colocou no livro. Bazarov e Arkady também não são exatamente exemplos de seres humanos. Esses homens considerados radicais, ou no termo que o Turgenev traz para o russo nesse livro pela primeira vez, são tratados como nihilistas, são homens que se propõem a negar tudo. Bazarov mais do que o Arkady, né? O Arkady a gente consegue perceber na leitura que ele admira o amigo, quer aprender com ele, mas não é exatamente tão convicto dessa crença no nada. Nihilista vem de nihil, do latim, que quer dizer justamente nada. A ideia do Bazarov é muito mais desconstruir, destruir, romper, derrubar, do que construir alguma coisa nova. Ele não traz propostas, ele é contra tudo, ele é um anti-geral. Quanto isso não é ofensivo para o Nikolai e para o Pavel, que são personagens que passaram a vida inteira construindo alguma coisa, tentando transformar a Rússia num lugar bom, agradável. Ou seja, todo mundo que leu o livro odiou, porque o espelho é complicado. Ele mostra que nenhum lado está 100% certo. Os pais têm as suas contradições e os filhos têm as suas contradições. Mas a gente ainda não falou das contradições do Bazarov. Vamos olhar um pouco para esse personagem? O Bazarov, ele é esse cara que chega na casa da família do Arkady se achando, cheio de pompa, briga com todo mundo sem nenhuma cerimônia, transforma todo o jantar numa situação desagradabilíssima, a tal da torta de climão, mas ele não se constrange com isso não. E ele segue principalmente atacando o Pavel. Desde o começo a gente consegue perceber que entre pai e filho, ou seja, entre Nikolai e Arkady, o comportamento é um pouco mais delicado, o que também explica o final dessas personagens, mas a gente já fala deles dois. Vamos voltar ao Bazarov. Esse personagem, ele se diz muito convicto. Um homem da ciência, um homem que se interessa pela pesquisa, pelo método científico e não se interessa nem um pouco por pensamentos românticos, por poesia, por arte. Ele se interessa por aquilo que pode ser comprovado, única e exclusivamente. Só que isso acaba mudando quando ele conhece uma certa moça. A pose de nihilista por excelência só dura até ele se apaixonar pela Anna Odintsova. Quando ele e o Arkady vão passar um tempo na propriedade dessa mulher independente, dona de si, rica, proprietária de terras, eles vão até lá e eles começam a conviver com ela, o Bazarov começa a perceber que ele se apaixonou. E isso é um problema sério para ele, porque ele não acredita nas emoções. Só que, imediatamente, o discurso dele começa a ruir. Ele vai, se declara para Anna, ele é rejeitado por ela, e a gente pode dizer que esse é o começo do fim do nosso personagem. Ele deixa de ser consistente, ele só tinha o seu discurso. A partir do momento que o discurso é rompido, é atravessado pelas emoções, o Bazarov começa também a ser ele mesmo atravessado pela verdade da vida humana. Não é possível ter uma vida tão cartesiana quanto a que ele, nihilista, queria ter. Uma vida em que se deve fazer o que se acha que é certo, independente das consequências. Uma vida que ignora as emoções e os sentimentos, os laços familiares, por exemplo. O Bazarov morreu pela boca. Na verdade, o Bazarov morreu de tifo. Mas eu explico como essas duas coisas estão ligadas. Depois que ele é rejeitado pela Anna, ele vai até a casa dos próprios pais, passa um tempo lá. Depois acaba voltando para a propriedade do Nikolai e do Pavel. E lá ele, num procedimento que ele acaba fazendo sem muito cuidado, um procedimento de dissecação de um animal morto, ele contrai tifo. E ele acaba morrendo disso. É muito irônico que o homem da ciência morra por um descuido básico no manejo científico.
Perceba como isso podia ser extremamente desagradável para os leitores jovens da época. Eles estavam sendo retratados por aquele homem que de alguma forma se deixou levar pelas emoções. No fim das contas, quem é que não se deixa levar pelas emoções? Essa humanidade que o Turgenev traz para o Bazarov que é tão importante e que torna esse personagem tão real. Antes de morrer de tifo, é importante lembrar que o Bazarov ainda tem um mico final, que é aceitar ir para um duelo com o Pavel, porque ele acaba beijando a mulher do Nikolai. Enfim, o Bazarov se mete em muitas confusões completamente distantes daquilo que ele considerava que era um caminho certo de um homem moderno. Antes da gente voltar para os personagens masculinos, eu queria aproveitar que, já que falamos de Bazarov, falamos de Ana, para falar um pouco das personagens femininas. Você se lembra que na primeira aula eu pedi para que você prestasse atenção nelas? Agora eu vou te explicar por quê. No final dos anos 1850 e durante a década de 1860 na Rússia, um dos debates que vinha fomentando a mudança na sociedade russa era a respeito do papel da mulher. Na Rússia não se falava em feminismo, essa palavra não existia por lá. Mas esses assuntos que tratavam sobre o lugar da mulher na sociedade recebiam o nome de questão feminina. Esse termo você encontrou na sua leitura aí de Pais e Filhos. Turgenev traz duas mulheres para exemplificar, dentro do romance, o que era essa questão feminina. Duas mulheres muito diferentes, ambas muito importantes. A primeira mulher, então, que eu quero comentar com vocês é a Kukshina. Ela recebe o Arkady Bazarov na sua casa, logo no começo do romance. Só que a gente consegue perceber o olhar do Bazarov e do Arkady bastante julgador para essa personagem. Ela usava o discurso feminista, ela estava atenta às questões femininas, ou seja, ao debate sobre o lugar da mulher na sociedade russa, só que ela mesma não era uma mulher muito interessante, muito inteligente. Ela não tinha se colocado no lugar de entender de fato quais eram aquelas questões. Ela só usava aquilo da boca para fora, mas não tinha de fato interesse em mudanças. Interessava a Kukshina muito mais o champanhe, as joias, o dinheiro. Ainda existia uma certa frivolidade no comportamento dessa mulher. Ela não entusiasma nem um pouco os nossos personagens. Na verdade, eles apenas a julgam e logo se afastam dela. Agora, quando eles conhecem a Anna Odintsova, aí a coisa muda de figura. Ela, sim, não tem tanto discurso, mas ela é, na prática, uma mulher independente. Uma mulher que tinha total domínio da sua propriedade, cuidava das outras mulheres na sua casa, inclusive da sua irmã mais nova, e era, sim, uma mulher que estava atenta àquilo que precisava mudar na sociedade para que as mulheres tivessem uma qualidade de vida maior. E ela, sim, impacta os nossos personagens. A Ana, sim, acaba trazendo aquilo que a Kukshina não conseguiu trazer. Ela foi, na prática, aquilo que as mulheres russas da época queriam ser. Mulheres independentes, inteligentes, cultas, capazes de discutir sobre qualquer coisa e, veja só, ela não cedeu ao romance. Ela não abandonou tudo para ficar com Bazarov. Na verdade, ela diz para ele que não estava interessada. E isso é o fim para ele, ele tem essa morte extremamente romântica, mas para ela, paciência, né? O encontro entre a Ana e o Bazarov, para a Ana não tem tanta importância, percebam, mas para o Bazarov foi fundamental para ele perceber que o discurso dele na prática não se aplica. Também é importante para o Arkady conhecer a Ana, porque ele acaba se envolvendo com a irmã mais nova dela. E, no fim, ele e a Katia, a Ekaterina, acabam se casando e indo morar na propriedade da família do Arkady. Olha só que curioso, vamos agora olhar para o final dos personagens. O Bazarov não conseguiu sustentar seu discurso, já falamos muito sobre isso. O Arkady também não. Como é que ele termina? Na forma mais tradicional possível. Casado, morando com o pai, cuidando da propriedade da família. Todo aquele ímpeto revolucionário não dá muito em nada. Na verdade, o Arkady e o Nikolai acabam sendo sempre os dois que mais tentam colocar panos quentes nas brigas entre os mais extremados, que são Pavel e o Bazarov. E de tanto colocar esses panos quentes, eles percebem que não vale a pena eles ficarem discutindo sobre o que eles achavam que tinha ou não que acontecer na Rússia, quando eles podem entrar em acordo. Então, no final, esses dois personagens, Nikolai e Arkady, se entendem.
cada um a sua forma. O Nikolai acaba ficando com a sua empregada, que não é mais empregada, se torna ali dona da casa junto com ele. Eles têm esse novo filho que é criado como irmão do Arkady. O Arkady se casa com a Ekaterina, mora ali na propriedade da família, enfim. Para aqueles que não se extremaram, houve um final bastante conciliatório, bastante feliz até. Dessa forma, se os jovens não são o grande exemplo de modernidade que eles esperavam ser, aos pais também cabe aceitar algumas modernidades que vieram. E é isso que o Nikolai faz, aceitando o seu próprio relacionamento. Pavel, porém, não consegue aceitar muitas coisas. E ele acaba se mudando e se exilando para fora da Rússia. A verdade é que a Rússia estava mudando. E o Turgenev consegue mostrar isso com maestria. A mudança não começa ali nos anos 1860, com as reformas. Ela começou muito antes, ainda quando Nikolai e Pavel eram jovens. E agora que eles estão mais velhos, eles precisam entender. A sociedade já mudou, vem mudando e eles não sabem ainda. Mas a verdade é que a Rússia ainda vai mudar muito mais. Os anos 1860 foram só o começo, a ponta do iceberg que ia se tornar a Rússia no final do século XIX e começo do século XX. É claro que o Turgenev também não sabia disso, mas se os escritores russos são conhecidos por serem de alguma forma profetas do que ia acontecer por lá, a verdade é que o Bazarov já é, de alguma forma, uma inspiração do que seriam os revolucionários, aqueles que fizeram a Revolução Russa no começo do século XX. Se os nihilistas eram um tipo tão estranho assim nos anos 60, eles se tornaram pessoas bem mais comuns na virada do século. Ao falar da família, desse núcleo tão pequenininho, o Turgenev conseguiu trazer debates importantíssimos para a Rússia da época. Mas é claro que o livro não fica preso só às questões da Rússia e da época. A verdade é que o convívio entre pais e filhos é um problema social há muito e muito tempo. As discussões entre gerações são temas da literatura não só russa, mas das artes há muitas gerações. E a verdade é que, se a gente tem alguma coisa a aprender com o livro do Turgenev, é que não existe discussão que termine. A gente aprende a conviver. E é assim que a gente não tem problemas mais sérios dentro da nossa família. E eu termino deixando uma pergunta para vocês. Eu sinto que o Turgenev consegue responder bem aquela questão do você quer estar certo ou você quer ser feliz, sabe? Eu acho que ele mostra que quem quer estar certo no livro acaba tendo problemas muito mais profundos. E no fim das contas, aqueles que aprendem a ceder de alguma forma encontram o caminho da conciliação. Muito bem, dessa forma me despeço de vocês. Espero que a aula tenha acrescido bastante coisas aí na sua leitura, que tenha trazido um pouco mais de reflexões e que, se esse foi o seu primeiro livro russo, que você continue na leitura dessa literatura que é tão encantadora. E se você já conhece os outros livros que a Antofágica lançou de literatura russa, aguarde. Muitos outros ainda virão por aí. Espero encontrar vocês mais vezes. Até mais!